Três cores, uma só nação, no país dos cangurus, mantendo a tradição. Tricolor pelo mundo, firme nessa batalha, foco nessa missão, torcida na Austrália. Bom dia, pessoal. Bom dia, SPFC Austrália. Bom dia, Brasil. Foi engraçado porque ao invés de entrar na live pelo Instagram da torcida, entrei pelo meu pessoal. Eu estava aqui já iniciando, né? Hoje a gente faz mais uma live, hoje excepcionalmente às 11 da manhã, às 10 horas no Brasil, a pedido do nosso convidado. Convidado esse que vem trazer autoridade para nossa live, pois é o xerife Ricardo Rocha. A gente vai bater um papo com ele, vai trazer várias histórias, várias resenhas. A gente sabe que ele é muito bom de resenha e é um cara super vitorioso no futebol, São Paulo, Seleção Brasileira, Real Madrid. Então tem muita coisa para falar com o Ricardo Rocha hoje. Então quero mandar um abraço para muita gente aqui que eu tenho esquecido e hoje eu prometi e até anotei aqui. Primeiramente, quero fazer até uma homenagem aqui para um torcedor ilustre da SPFC Austrália, o seu Beto, 73 anos, esteve aqui, pai do N3. N3, inclusive, que produziu, cantou, fez o clipe da nossa música oficial aqui do SPFC Austrália. Vocês podem acompanhar no Instagram do N3, nas redes dele também. Pai do Vinícius também, o Vini Batucada, que também está aqui na Austrália. Um cara que fez história aqui, fez muitas amizades. Então, parabéns, seu Beto, 73 anos de São Paulo Futebol Clube. Quero mandar um abraço também pro pessoal do Trica Show. Esqueci o nome do rapaz lá, como é o nome do Visconde Sabugosa lá? O Luca. O Luca do Trica Show, sempre dando uma moral. Meu, obrigado. O pessoal de UK também fez uma live essa semana e comentou sobre a gente. E tamo juntos sempre pelo São Paulo. Quero falar dos nossos artigos, SPFC Austrália, temos a camiseta e nesse frio, tá? O Arlan me lembrou hoje, a gente mostrar o nosso cachecol, que ó, tá muito frio, do outro lado tem a bandeira do Brasil e a bandeira da Austrália. Se você quiser adquirir o nosso cachecol, entre em contato com a gente, que aí a gente dá um jeito de fazer essa ponte. Vamos ver se o Ricardo Rocha já está aí a postos. Tem alguém chamando aqui, espero que seja ele. Estou com menos adrenalina do que semana passada ainda, por causa da live com o professor Muricy Ramalho. Hoje eu já estou hoje estou galvão já, hein, meu? Adicionar. Vamos lá. Aguardando. Clarinha, quer boné? Chama a gente aí. Aí, apareceu o xerife. Devo bater continência aqui? Como que funciona aí? Não, que isso. Tudo bom? Eu tô ótimo. E você, como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Tá tudo bem. Bem não, né? O Brasil, a gente está num momento difícil, né? Da nossa pandemia. Mas faz parte e eu acho que vamos se cuidar e rezar para que chegue logo essa vacina, porque eu acho que vai ser uma tranquilidade mundial. Pra gente se livrar, né? Tá certo. É. Ricardo, eu queria primeiro te agradecer assim, a sua disponibilidade, você ter atendido a gente com tanta prontidão. E, a gente está aí nesse projeto aí de aproximar mais, né, a SPFC Austrália, que é uma torcida genuína de torcedores aqui, produzida por torcedores, e a gente está muito longe do Brasil. E durante essa pandemia, a gente ficou mais longe ainda do São Paulo, porque a gente não tem os jogos. Mas essas lives aproximou muito mais a gente, não só do São Paulo, mas do clube também. Então, quero te agradecer demais. É muito importante para a gente ter uma presença de um cara tão importante na história do clube e do futebol como você. Obrigado. Obrigado a você pelo convite, né? A gente vinha se falando e hoje vamos conversar um pouco, falar um pouco de tudo, né? São Paulo, futebol brasileiro, pandemia, tantas coisas que estão acontecendo no mundo, né? Volto sempre a dizer que o mundo vai ser outro depois dessa pandemia, mas o mais importante é o nosso tricolor, é o São Paulo aí, que vai voltar agora, né? Começa o Campeonato Paulista e isso é muito legal. Ah, muito bom. Ricardo, eu queria que a gente fazer um apanhado aí já do começo da tua carreira, porque tem vários fatos engraçados. Você é um cara de muita resenha, muita risada, e eu
realmente acompanhei sua carreira de perto, porque eu sou contemporâneo dessa época que você foi campeão paulista pelo São Paulo, campeão brasileiro em 91, campeão paulista pelo São Paulo também. Acompanhei, inclusive, na seleção brasileira. Você é um cara de seleção brasileira já desde o início. Mas sua carreira foi lá, você é pernambucano, e sua carreira começou lá no Santo Amaro, depois no... E aí tem a história de uma chuteira, que você foi trocado por chuteira. Eu queria saber essa história direito aí, como é que funcionou isso daí? Na realidade, eu jogava no Santo Amaro, né? Eu sempre fui peladeiro, eu joguei muito pelada, né? Bastante pelada. Né? Eu não sou aquele jogador que foi criado na base com 11 anos, 12, não. Muita pelada, muitos jogos de campeonato. E eu fui jogar no Santo Amaro. E do Santo Amaro eu fui para Santa Cruz. Né? O Santo Amaro era um clube humilde, um clube pobre, né? Mas assim, dava uma condição mínima para a gente. Eu não posso me queixar assim, dentro do que era o Santo Amaro. Aí quando eu fui trocado, eu tive uma surpresa, que eu falando com os diretores de Santa Cruz, eles falaram, você foi trocado por 2 jogos de camisa, 20 pares de chuteiras e 20 bolas. Então, na realidade... Mas já é bastante, né? Para a realidade de alguns clubes, né, pequenos, já é bastante. Exatamente, para a realidade. Então, essa foi a primeira troca minha, né? E o Calabro tá falando, explica mais esse negócio de pelada, que eu falei que eu era um peladeiro, né? Pelada é baba na Bahia, é bater pelada baba mesmo. Rachão. Peladeiro, rachão, né? Em vários lugares. Então, eu fui assim, aí eu fui para o Santo Amaro, do Santo Amaro fui para Santa Cruz, sendo trocado, né, por pare de chuteira, por bola, por 2 jogos de camisa. Entendi. Mas aí você faz uma transição grande depois, né, Ricardo? Porque aí você vai para São Paulo, né? Aí você vai para o Guarani de Campinas. E aí tua vida muda completamente, porque a gente sabe que o Brasil é um país continental e as distâncias são enormes. E aí muda a tua vida. O que mudou para você sair do futebol pernambucano e ir lá para São Paulo, não só no futebol, mas na vida pessoal também? Como foi complicado para você isso? Não é que é complicado, é claro, você quando está no Nordeste, você tem um desejo. Hoje o jogador é diferente, ele mesmo no Nordeste ele já quer ir para a Europa, não quer ir nem passar, talvez no Sul, porque a facilidade ela é imensa. Na minha época não tinha essa facilidade, jogadores ficavam presos, jogadores na realidade não podia ter a liberdade quando acaba o contrato, como se tem hoje, se a gente não assinasse o contrato e o clube não quisesse também escutar a tua proposta, ele dava dele, você ficava aí jogado aí, né? Então essa lei Pelé veio para mudar, foi bom, mas eu acho um erro também, liberou muito, então tem que ter um meio termo, né? Mas na realidade eu gosto muito de tudo que se passou, né, comigo. Por quê? Porque eu saí de Santa Cruz, porque meu time era o Santa Cruz. Tá? Eu sou torcedor desde pequeno do Santa Cruz, né, o tricolor, e eu tive a sorte de realizar esse sonho, de jogar no Santa Cruz um dia, e graças a Deus fui super campeão em 83 lá, e fiz minha história no Santa Cruz, fui pro Guarani, e gente, o Guarani é um clube espetacular. O Guarani era um clube muito organizado, dentro dos seus problemas, como é time mais intermediário, mas assim, era o intermediário do nível A. Você tem uma ideia, quando eu cheguei lá, o time era Valdir Pérez, goleiro de muito nome no São Paulo, e eu era o lateral direito, né? A zaga era Gotardo e Júlio César, para você ver qual era o time, né? Aí tinha Ney Pandolfo, Tite, que é o treinador da seleção, e vários jogadores, o Neto, o Edmar, depois Evaí, João Paulo, Boiadeiro. Então São Paulo sempre revelou grandes jogadores, o Guarani sempre revelou grandes jogadores. Então para mim foi uma honra ter jogado no Guarani. Claro. E aí eu queria te falar sobre a tua posição, né? Porque você era originado da lateral direita. Aí o Carlos Alberto Silva foi e decidiu colocar você na zaga. Não. Vê, é porque o Carlos Alberto é o meu pai do futebol, né? Eu acho que o cara que eu devo a minha vida a ele por muitas razões. Quando eu estive no Santa Cruz em 83, né? Ele é um cara que me orientou muito. Quando ele foi para o Guarani, ele mandou me contratar. Quando eu chego lá, ele tinha saído para o Sport, enfim. E a gente foi se encontrar depois, em 87, na minha primeira convocação. Eu sempre fui zagueiro, tá? Eu nunca fui lateral. Jogava quando precisava, mas eu era zagueiro. No Santo Amaro, quando precisava, eu fazia uma lateral, mas eu era zagueiro. O que acontece? Eu estava no banco, no Santa Cruz, no jogo, e não tinha ninguém na lateral, então machucou a lateral. Eu fui bem.
Aí a regularização do lateral que foi contratado não chegou, joguei o segundo jogo, fui muito bem. Terceiro jogo, muito bem. Quarto jogo, excelente. Então, não tinha como tirar. E outra coisa, era difícil para mim ser titular naquele momento na zaga. Porque eu tinha grandes jogadores, né? Grandes jogadores na zaga de Santa Cruz. Então, para mim era muito difícil jogar ali. Eu ia jogar, mas tinha que esperar mais. Então, eu queria jogar. Então, pintou minha primeira oportunidade de lateral direito. E aí eu fui. Quando o Carlos Alberto chegou no Santa Cruz, ele sabia que eu jogava de zagueiro. Então, eu era o lateral direito. Ele, quando me contratou para o Guarani, não foi como zagueiro, foi como lateral. Mas ele conhecia do meu potencial como zagueiro. Entendi. Porque ele me viu... quando ele me viu jogar, ele me viu jogar de lateral. Aí, quando precisava de jogar de zagueiro, os caras falavam, ó, Ricardo é zagueiro e tá muito bem de lateral. Aí, ele colocava o lateral direito e me trazia para a zaga. Então, ele me viu jogar nessas duas posições. E ele sabia que meu futuro um dia era na lateral direita. Então, na realidade, eu fui um zagueiro que fui para lateral. E foi adaptado. E depois, no Guarani, que eu mudei. Por que eu mudei? Porque eu fui contratado como lateral direito, fiz um ano maravilhoso no Guarani, primeiro ano, né? Joguei, só que eu tive um problema de pubis. Isso com quantos anos, Ricardo? No Guarani, eu tinha 23 anos, 22 para 23 anos, em 3 anos, né? Então, eu tive o primeiro problema de pubis no Guarani, 85, né? Aí eu comecei a ter problemas. E teve uma hora que era uma dor insuportável. Eu pensei até em parar de jogar. E eu falei, gente, se continuar assim, não aguento. Eu não aguentava jogar. Era muita dor. Eu conheci um médico no Rio de Janeiro, Abraão Fisman. E ele foi que me fez uma cirurgia. Um grande amigo meu. Eu até brinco com ele. Ele faleceu ano passado, uma perda enorme. Porque até hoje é meu amigo. Eu me encontrava muito, porque ele é do Rio, né? E eu chegando, ele falou, ó, eu fui o terceiro no Brasil a fazer a cirurgia. Tinha 2 jogadores que fizeram antes de mim e para fazer a cirurgia eu tinha que assinar um termo que se houvesse qualquer problema da minha não volta, se eu não pudesse jogar, o médico não era culpado, porque era tudo recente, não tinha essa cirurgia no Brasil, no mundo. Sim. E ele falou, Ricardo, os 2 jogadores que eu operei tem pouco tempo, eles já voltaram a treinar, estão bem. Aí eu falei, doutor, eu não aguento, eu preciso operar, porque eu não vou jogar assim, eu não aguento. Aí fiz a cirurgia, arrisquei. Aí fiz a cirurgia, graças a Deus, corri bem. Com 2 meses e meio eu já estava jogando. Aí é o seguinte, quando eu chego no Guarani, eu converso com o presidente. Eu falo para o presidente, o Leonel, eu falei, presidente, porque o médico conversou comigo, Ricardo, você é lateral. Toda hora você vai no fundo, você vai cruzar. O maior problema do pubis é o adutor. Então você vai se sacrificar muito o seu adutor. Você joga em outra posição. Eu falei, jogo de zagueiro. Ele falou, então vou te dar um conselho. O doutor falando para mim, se puder, vá para a zaga, porque você não agride tanto o adutor. Aí eu chegando no Guarani, conversei com o presidente. Eu já estava com muito nome já no Guarani, estava muito bem. As pessoas me respeitavam muito já, um ano muito bem. Se falava até numa possível convocação em 86 de lateral, mas aí machuquei, não tive mais condições de, pelo menos, ser cogitado. E passou o tempo. E aí, quando voltando para o Guarani, recuperei, falei com o presidente. Falei, presidente, olha, eu preciso falar com você, eu tenho que ir para a zaga. E aí ele chegou para mim e falou, Ricardo, eu não tenho um lateral. Eu sei que... Porque no Guarani, eu tinha um treinador, Lorisandro, é isso que eu te falo. Eu dei sorte em alguns momentos, que já me conhecia no Santa Cruz também, como zagueiro. Entendi. Então, conversei com o treinador, ele disse, não tem problema nenhum, eu sei que você joga de zagueiro, fica tranquilo. Então, quando eu falei com o presidente, ele disse, Ricardo, vai casar, porque eu estou vendendo o Júlio César para a França. Júlio César zagueiro. Então, eu trago você para a zaga, agora eu não tenho lateral direito. Então, vou perder você. Aí eu expliquei, porque aí poderia afetar meu adutor, mas eu tinha um lateral direito para indicar. Indiquei o lateral direito Marco Antônio, meu amigo, né, que jogou comigo no Santa Cruz, pernambucano também. E eles contrataram o Marco Antônio. Então, essa é a minha história, né? Que começa como zagueiro. Começa como zagueiro. Aí, Ricardo, aí você chega no São Paulo, um gigante, um bonde, né? É o maior clube do país, sem nenhuma dúvida. E aí você já chega numa época... Porque aí eu queria fazer aqui mais ou menos, não só da linha do tempo, mas... porque a gente vai ter que mesclar também a tua história na seleção brasileira. E aí, 89... 91 ser campeão brasileiro, né? São Paulo
ganha o seu terceiro campeonato brasileiro, em 91, meio sofrido lá contra o Bragantino. E qual a importância desse título em si para você no São Paulo? Porque tem vários jogadores com a tua qualidade que passaram pelo São Paulo, mas um título brasileiro marca bastante. Isso marcou para você também, né, Ricardo? Marcou. Eu cheguei em 89, né? O São Paulo, eu notei uma coisa. O presidente o Juvenal me ligou, né? Falando da minha conta. Quem me foi pegar lá foi o Leco. O Leco era advogado, hoje o presidente, né? Era para ficar 2, 3 dias, ficou 10 dias porque houve alguns problemas, negócio de papelada. Eu vim para São Paulo. E para mim, eu sempre falo isso, o Careca, os jogadores da seleção, o Miller, todo mundo fala, pô, tu tinha a cara do São Paulo é maravilhoso, é muito bom jogar no São Paulo, em estrutura. E eu fui para São Paulo. E realmente, não é que foi surpresa, mas eu falo sempre que o São Paulo foi o clube mais organizado, junto com o Real Madrid, que eu joguei. Quando eu saí do São Paulo para o Real Madrid, o São Paulo não devia nada para o Real Madrid em relação à estrutura. Hoje, o Real Madrid realmente, profissionalmente, cresceu muito. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, o que é que acontece nisso tudo? Eu vou para o São Paulo e o Juvenal fala para mim, Ricardo, a gente precisa ser campeão, Eu notei no papo que, assim, não era para ser campeão logo na chegada, porque eu cheguei já com o campeonato andando e o São Paulo ainda tinha dificuldade de classificar entre os 8. São Paulo não vinha bem. Só que a gente classifica entre os 8. Eu ainda cheguei a jogar 2, 3, 4 jogos, e aí a gente classifica, e a gente entra entre os 8. E aí a gente embala. A gente embala e é campeão paulista, logo em 89. Sim. E ao mesmo tempo a gente vai para a final do Brasileiro. Então, foi maravilhoso aquilo ali. Perdemos para o Vasco tinha um belo time também, faz parte, né? E o campeonato vai, e depois a gente vai para a final com o Corinthians, perde do Corinthians. E em 91 a gente ganha. Ganha por quê? Deixa eu te falar. O São Paulo, eu vou falar uma coisa para vocês. Mas antes até de você falar por que ganha, eu até queria lembrar, porque eu lembro muito bem dessa época, como eu te disse, eu acompanhava já, né? Que nem você falou, a gente já tinha sido vice em 89, tinha sido vice em 90, e eu me lembro que os meus amigos da rua falavam assim, você vai ser trivice. Já tinha essa pressão, né, Ricardo? Isso. E aí, por que ganhou? Por que foi diferente dessa vez? Não é porque foi diferente. Deixa eu te falar, a vida, eu acho que você não vai ganhar sempre. E vou te falar, o São Paulo tem 8 anos sem ganhar aí, isso são ciclos, amigos, que acontece. O torcedor do São Paulo não costuma. Sabe por quê? O Corinthians ficou mais de 30, eu acho, sem ganhar. Palmeiras, são ciclos. É claro que o torcedor de São Paulo é exigente, ele quer ganhar. Qualquer clube é exigente, clube grande. Agora, uma coisa eu vou te falar, foi a experiência que foi dando. Os jogadores mais jovens foram criando casca, Cafu, Elivelto, Vitor. Então a gente tinha um belo time. As contratações, a vinda do Leonardo. Então, como eu te falo, você se fortalece. Antônio Carlos fez a zaga comigo. Enfim, você tinha um time à volta do Miller. Então você tinha um belo time. A gente tinha um time de alto nível. Eu sabia que aquele time ia deslanchar em algum momento e deslanchou. Não foi em 89. Alguns jogadores foram embora. Em 90 fortaleceu. E outra coisa, eu vou te falar o seguinte, velho. Porque vocês são muito novos. O futebol é uma mentira, assim, Os caras esculacharam com o Tele Santana, porra, quando a gente perdeu, porra. Repórter no Brasil destruíram, falaram que ele era pé frio. De uma hora para outra, Tele é o maior do mundo. Futebol só tem uma verdade, vitória. Estou te falando, me dá nojo por isso, porque quando as pessoas, parece que quando eu falo, Ricardo, não, eu falhei. Eu não fui zagueiro, eu tive falhas também. Qualquer um tem falha. Então a gente trata isso como uma mentira, uma enganação. O Tele foi o maior porque depois que ganhou, a gente foi campeão em 91. Quando a gente perde em 90, você não sabe. Primeiro, eu não sei se você sabe, eu machuquei nos últimos jogos, recuperei, o Tele não me botou para jogar. Os caras destruíram ele no outro dia no jornal. Como é que o cara tem um jogador de seleção brasileira, um capitão, e não bota para jogar o Rick? Destruíram o Tele Santana. Aí é que eu digo do time. O São Paulo era diferente. O São Paulo tinha os cardeais, pessoas que seguravam. Hoje o São Paulo tem problemas políticos. É claro que tem, né? Então isso tudo é mentira. Futebol olha, eu sei de tanta coisa que eu falo, eu digo sempre,
O Marco Aurélio fala para mim que o futebol é um confessionário. Tem coisa que você pode falar e tem coisa que você não pode falar. Então, muitas coisas que a gente não pode falar, mas eu só estou desabafando isso porque eu vi uma mentira, ninguém queria o Tele, pé frio, dirigentes chegaram mesmo, né? Então eu falava, caramba, aí de uma hora para outra é o maior treinador de todos. Mas sabe por que ele é? E quando vocês idolatram o Tele e falam, tem que idolatrar, você tem que idolatrar o São Paulo como era. Se é outro clube, manda embora, amigo. Se é outro clube, manda embora. O São Paulo era diferente. Então, eu acho que é uma mentira incrível sobre tudo isso. Quando fala do Tele, eu falei, pô, os caras arrebentaram com o cara. Por isso que eu tô te falando. Tá certo. Futebol, a única vitória, a única verdade é a vitória, entendeu? Eu só tô te falando isso, é pela grandeza do São Paulo. São Paulo tinha planejamento, São Paulo era um clube sério. Peraí, o Tele foi bem. O Tele tinha pessoas, um dos caras que defendeu muito o Tele lá é o Carlos Caboclo, que é o pai do presidente da federação, da CBF hoje, né? Rogério Caboclo, ele era um amigão do Tele e ele tinha eles tinham pessoas que se conversavam lá dentro, todos viam o trabalho. Eu estou te falando para vocês, se manda o Tele embora naquele momento, acabou. Ninguém ia falar mais do Tele. Não ia. Entendeu? Ricardo, fala. Desculpa, eu até queria lembrar aqui, 91, gol de Mário Tilico, hein? Isso. Mário Tilico, no rebote do travessão. E aí você entrou nessa seara, e aí a gente quer... E aí eu já vou pegar esse gancho aqui para a gente emendar uma parte da nossa entrevista importante. Porque aqui a gente veio para bater papo, mas existem... Não, tem que falar as coisas, pode perguntar. Algumas dúvidas. Durante a semana aqui, movimentou muito a live, quando a gente anunciou que iríamos fazer a live com você. A gente tem um grupo de WhatsApp aqui e a gente conversa muito, né? As pessoas batem muito papo. E a gente, ao longo do tempo dessa crise, inclusive que você estava participando da direção do São Paulo, a gente, quando anunciou Ricardo Rocha, Raí, Lugano, a gente falou assim, agora nós vamos ter uma identidade dentro de campo, a gente vai ter algo para mostrar diferente da apatia que vem vindo. Só que o tempo foi passando, a gente foi vendo que as nossas expectativas, pelo menos aqui, não foram correspondidas da maneira que a gente acreditou. Claro. E aí você saiu. Ficou uma dúvida para a gente. Houve algo que a diretoria te prometeu e não foi cumprida? Não. Ou, de alguma forma, houve uma falha sua e de mais gente ligada ao futebol para a gente não ver aquilo que a gente esperava? Sua função, a sua ligação com o campo. O porquê que a gente se frustrou um pouco, Ricardo? Porque passam para vocês mentiras. São pessoas idiotas da imprensa e eu falo mesmo. Eu sempre falo para os caras, vocês têm meu telefone, me liguem. Não faça suposições. O homem que é homem, ele fala na cara, ele chama, ele liga. Deixa eu te falar, quando a gente começou, todo mundo falava que os três eram maravilha. E te digo mais, até o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, eram os três maiores dirigentes do futebol brasileiro. Vocês mesmos, resultados. Claro, a gente era líder. A gente não acho. Desculpa. Você quer que eu vou te falar um negócio? Sabe por que foi? É porque nós criamos uma expectativa, até nós mesmos. É o seguinte, vocês nunca, torcedor, contestaram, peraí, saiu o Militão, ponto 1, desmontou a defesa. Saiu o Rojas machucado. E machucou o Everton. Os três jogadores titulares absolutos. Nós não tivemos peça de reposição dentro do esquema do Aguirre, do que ele pensava. A história é essa. Vocês acham, torcedor de São Paulo, às vezes, que São Paulo nada é em dinheiro. É mentira. São Paulo hoje não tem uma condição de lutar ainda. São Paulo é muito grande, tá? Mas São Paulo não tem de lutar com Flamengo e Palmeiras ainda. Hoje o São Paulo, vamos dizer, dentro do que eu fiz, eu não tinha condições de chegar e pedir grandes jogadores altíssimos, caríssimos. Dentro do que a gente teve, era aquilo que podia você fazer dentro de campo. Então, eu acho o seguinte, eu acho que as pessoas às vezes julgam e não perguntam. Então, eu, na realidade, né, o que é que eu pensei? Eu falei, gente, eu estou aqui, eu sei que estava incomodando algumas pessoas da direção, falei, eu não vim aqui para brigar com ninguém e eu preciso me reciclar.
E o que é que eu vou fazer para reciclar? O que é que eu vou fazer? Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou estudar. O ano passado eu fiz um curso de gestão para me preparar mais. Eu estava trabalhando na imprensa 5 anos, mas eu acho que digo uma coisa. Eu acho que São Paulo, como eu falo, ele é muito grande. Eu adoro a base, se você quer saber. Eu adoro. E isso eu falo para você, para dentro do São Paulo e para fora. Eu sempre falei, gente, vamos aproveitar mais a base. Vamos aproveitar mais a base. Vamos aproveitar. Não tenham medo. Para mim, eu não tenho medo. Porque o São Paulo gasta milhões na base. Você tem que colocar os garotos para jogar. Sim. Né? Então, amigo, você tem que colocar os garotos para jogar. Mas, então, Ricardo, foi determinante, então, a saída do Aguirre para você? Uma o das que também. você achou dessa demissão do Aguirre? Não, eu acho que não devia. Eu já iria sair, tá? E eu já tinha falado... De qualquer forma. Ia. Mas eu também não gostei. Isso. Eu já tinha falado pro Aguirre. Eu digo, ó, não vou ficar o ano que vem. Ele falou, pô, Ricardo. Eu falei, não, eu vou me preparar mais. Eu vou fazer algumas coisas. E tem situações aí que a mim não tá agradando. Coisa minha, tá? Lá dentro, que é coisa minha. Né? E muitas vezes, às vezes, fala em Leco. Não, coisa minha mesmo, tá? Então, eu acho que isso fica para mim. Eu nunca vou falar. Eu saí no São Paulo bem, sem problema, estou te falando. Agora, o que eu acho do São Paulo é o seguinte: o São Paulo é muito grande, realmente. O São Paulo São Paulo, eu até essa semana eu conversei que eu acho que o São Paulo... Quer ver uma coisa? Eu vi a torcida empolgada com Libertadores esse ano. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu acho que está tudo errado de novo. A soberba que a gente tem quando fala da seleção, tá? Assim... nós somos pentacampeões. Gente, a gente tomou de 7-1, faz 4 Copas do Mundo que a Europa ganha e a gente está olhando para o céu. Então, eu acho que o São Paulo esse ano tem que pensar o quê? Quando você fala isso aqui é São Paulo. Não é não. Isso aqui pode ser São Paulo. Olha, eu tive no São Paulo. São Paulo é muito grande. Agora, precisa mudar muita coisa. Muita coisa de quê? Uma reestruturação. O São Paulo é maravilhoso, sem treinamento, mas tem coisas que precisam melhorar. O Rai sabe disso, o presidente, todo mundo sabe disso que está lá. Todo mundo sabe das coisas. Eu acho que o Palmeiras saiu na frente. O melhor quando eu falo de peito aberto, que quando eu saí do São Paulo, o São Paulo não devia nada ao Real Madrid, e falo aqui, falo em Madrid, porque o São Paulo era realmente o pioneiro disso tudo. Normal que o Flamengo agora faz o centro de treinamento novo, que passe, que o Palmeiras é novo. Então eu te faço uma pergunta, Ricardo, que é recorrente dos torcedores, inclusive para torcedores sérios, rivais que chegam para a gente e perguntam, o que aconteceu? Porque a gente tem, inegavelmente, um período muito grande de insucesso. Um clube como o São Paulo, do tamanho do São Paulo, eu sei que é normal, que são ciclos, mas o São Paulo não pode ficar 10 anos sem ganhar um título. Eu sei, tem 8, tudo bem. Mas deixa eu te falar, tem que mudar tudo, não é só o futebol, a gestão também. Não está certo? Vamos ver, se tu perguntar aí o Leco, não ganhou, vai fazer parte. Ganhou como diretor, não ganhou como presidente. Isso acontece, gente, isso acontece. Então eu acho que são esperas que o São Paulo está tendo. Aí se você pergunta, gestões, quer que eu diga um negócio? As últimas gestões de São Paulo, foi escândalo, foi problemas seríssimos. Brigas, que coisa que não acontecia disso dentro de São Paulo. Não acontecia dentro de São Paulo. Eu vejo hoje, estou te falando, com os problemas que todos... Eu vejo São Paulo buscando o título do Paulista. Eu vejo. Não, eu também vejo. Eu estou te falando. Mas aí se você pegar... Eu vi outro dia, não, a gente vai ser campeão da Libertadores. Eu falei, caramba. Eu falei, gente, deixa eu te falar. Se perde o Paulista, a pressão vai ser enorme para ganhar alguma coisa. A Libertadores é muito mais difícil, o Brasileiro é muito mais difícil, e dos 3, o mais palpável é a Copa do Brasil. A Copa do Brasil você acha mais palpável do que o Paulista? Não, primeiro o Paulista. Depois da Copa do Brasil. Sim, desculpa. Primeiro o Paulista. Agora eu te pergunto, você ganhando o Paulista, estou te falando, aí o São Paulo pode embalar para ganhar uma Libertadores. Porque o São Paulo tem história na Libertadores. Esses jogadores jovens que o São Paulo tem, junto com o Daniel, com o Duené, com esses jogadores mais maduros, né, experientes, que podem ajudar, aí sim eu acredito no São Paulo. Sabe por quê? Porque não vai ter tanta pressão. Eles ganharam o Paulista. E eu acredito muito. E olha, e quando se parou, tá? E quando se parou o campeonato agora, em março,
O São Paulo era o time que jogava melhor o Campeonato Paulista. O melhor time era o São Paulo. Sim, eu concordo. Então, foi uma pena. Então, a gente tem que ser consciente. Tem um treinador que eu apoio, se perguntar, eu deixaria o Diniz, eu acho que ele tem tudo para... Também ele pega aquilo que eu te falo, gente, como o Tele, como o Diniz, como o Ricardo Rocha, como é todo mundo, a gente está indo para um clube maravilhoso. O São Paulo, mesmo com esses problemas, eu te falo, eu tenho um orgulho, eu fui jogador, fui gerente, te digo, é um baita clube. Precisa ajeitar a política do São Paulo, só isso. O resto... Exatamente nesse ponto agora que eu vou... Você é comentarista também, então você vai ter toda a liberdade de comentar, e a sua opinião é muito importante, Ricardo. Por quê? Porque além de comentarista, de saber o meio do futebol, ter sido jogador, você participou de uma gestão do clube, você fez parte da diretoria do clube. E agora, no próximo dezembro, a gente enfrenta a gente passa para o nosso próximo pleito. A gente sabe que o Júlio Casares é o candidato, Marco Aurélio Cunha possivelmente será o outro candidato, e eu quero saber a sua opinião sobre não só a conjuntura como um todo, e aí você vai ter mais know-how para falar, como os próximos passos do São Paulo. Esses nomes que estão hoje, pode ser uma solução para o São Paulo? Vai ser uma solução para o São Paulo? O que você acha? Pode. O que eu conheço mais é o Marco Aurélio. Né? O Marco Aurélio é o que eu conheço mais. Conheço pouco Casares, não sei, ainda não. O Marco também não se manifestaram. Hoje, o único nome que tem é o de Casares. Na realidade, é o único nome que tem, e tem que se respeitar. Eu acho que todo mundo tem uma história lá dentro, como o Casares, né? Mas eu vou falar do Marco. O Marco foi meu médico, né? O Marco Aurélio foi meu médico, depois foi dirigente da base da CBF, né? Das meninas, futebol feminino, e eu falo muito com ele. Eu acho um cara inteligentíssimo, um cara que tem a cara do São Paulo, um cara que conhece como poucos o que é o São Paulo, tá? Então, de Marcos eu posso falar, do Casares, as pessoas podem falar mais, eu vi muito pouco, eu tive contato com o Casares, é uma pessoa educada também, como eu falo, eu acho que o torcedor, eu não sei quem vota agora, eu acho que não sei se é a torcida ou é os dirigentes, como é no São Paulo, mas assim, tem que prestar muita atenção. O São Paulo agora é um clube que precisa voltar a crescer. Crescer na gestão também, tá? Crescer na gestão, crescer em muitas coisas, parar de brigas. Eu acho que independente do Leco, se ele vai ganhar agora ou não, mas eu acho que, queira ou não, ele já teve sua história também como dirigente, talvez como eu falo, como presidente é diferente, mas tem que se respeitar todo mundo. Eu sei que muita gente, fora o Leco, fora esse, fora aquele, mas todo mundo trabalha em prol de ajudar o São Paulo. E ele também, fez mal contratação, fez... É por isso que eu digo, acho que tem que botar todo mundo no pacote. Eu também fiz parte da direção e tenho que estar nesse pacote e não vou sair. Né? E quando você fala, mas a gente poderia ser campeão, você... Não, poderia, mas eu analiso friamente que o Palmeiras tinha um elenco melhor do que a gente, que o Grêmio tinha um elenco melhor do que a gente. Se os 3 jogadores importantes da gente não machucassem, se o outro não fosse embora como Militão, talvez a gente poderia chegar palmo a palmo para ser campeão. Então, como eu penso, aproveitar mais a base, entendeu? Então, é fácil você estar fora agora. Eu acho que quando você fala do Aguirre, eu acho que faltavam 5 jogos, ele poderia ter ficado. Eu acho, mesmo que o São Paulo caiu de produção nos finais, estava muito mal, estou te falando, o São Paulo não estava jogando bem, mas teve momentos também que o São Paulo estava bem, ele recebeu proposta e ele não saiu, entendeu? Então, é isso, as coisas que a gente espera. Então, vamos aguardar, vamos ver tudo isso. Agora, velho, volto a dizer, tá passando por um momento difícil. Agora, São Paulo é grande, velho. Eu tenho orgulho de dizer que joguei no São Paulo. Eu sou São Paulino aí de São Paulo, eu torço pelo São Paulo de coração e gostaria de ver um São Paulo forte e grande. Né? Eu acho que a união de todos aí, velho, tô te falando, São Paulo é impressionante, é impressionante. Torcida, tudo, é impressionante. Eu tô te falando, é um orgulho muito grande. E se um dia por isso que eu digo, sair, né, para me preparar, e se um dia eu puder voltar, voltaria tranquilamente, agora muito mais preparado e muito mais conhecedor de algumas coisas hoje no São Paulo. Perfeito, perfeito. Não, espero também, todo mundo espera. Você falou sobre verdade, sobre mentira, é que para nós, realmente, para nós torcedores, a nossa verdade é título. A gente quer ganhar, a gente quer ver nosso time campeão, a gente quer ver as referências, a gente quer ver troféu levantado, e a gente espera que as pessoas que estejam no clube trabalhem também por isso, e que olhem por torcedor, que é alguém que dedica a vida ao clube. Tem gente que dedica a vida. Ricardo, aqui, eu sei, a gente tá num fuso horário de 13 horas na frente. Então, assim,
segunda-feira, 4 horas da manhã, a gente está levantando para ir para o bar assistir jogo de futebol. Assim, a gente tem aqui uma diretoria de cinco caras, que dão dinheiro do próprio bolso, trabalham em prol de um amor pelo São Paulo. Então, eu acho que a grande verdade para o torcedor é o título, é ser campeão. Mas eu queria passar agora para a tua carreira de novo, e aí eu quero falar sobre seleção brasileira, porque tem vários pontos importantes, e para mim é bem importante esse ponto. Isso é uma coisa, isso que você falou, tem um torcedor falando, eu não quero saber, né? Eu quero saber de títulos. É isso que eu falei para você. Então, antigamente, a gente perdeu com o Tele, então era melhor mandar ele embora, e o São Paulo falou, não, calma, que a gente vai vencer. E venceu Perfeito. vários títulos. Então você tem que ver o trabalho do cara. Vamos dizer, o Diniz, para mim, faz um belo trabalho. Estou te falando. E se der continuidade e dar tranquilidade, o Diniz vai ganhar títulos dentro do São Paulo. Você pode ter certeza. É perfeito. A gente também tem esse sentimento, a gente também torce muito. Eu queria chamar a atenção, desculpa, para a tua carreira na seleção brasileira, porque a seleção brasileira era mais constante na tua carreira como jogador de futebol até que os clubes, porque você começou na seleção brasileira muito cedo, né? E aí eu queria comentar com você sobre 2 momentos importantes, 90 e 94. Por quê? Eu acompanhei 90, era a minha terceira Copa do Mundo, talvez terceira Copa do Mundo já, em 90, que eu acompanhei, e foi a Copa que eu, assim, não, de 86 eu já tinha sentido bastante, mas em 90, aquele jogo contra a Argentina me doeu muito, porque o Brasil tinha massacrado a Argentina o jogo todo, o Miller estava jogando muito, a gente tinha uma inovação com o Lazzaroni, daqueles 3 zagueiros, era você, Mauro Galvão e o outro Ricardo Gomes, e de repente surge aquele lance, ele sai na cara do gol e vocês perdem a Copa do Mundo. Nós perdemos a Copa do Mundo. Mas aí tem a redenção em 94, porque 90 ficou conhecido como a era Dunga, mas não tinha só o Dunga, tinha você, Ricardo Rocha, Tafarel, Ricardo Gomes, Tafarel. Como que foi esse período de 4 anos? A derrota, né? E a redenção depois para o título. Bem, eu acho o seguinte, você falou uma coisa importante, né? Futebol é feito de vitórias, né? Você vê, eu estou vendo alguns torcedores, nós queremos títulos, né? E o futebol não funciona assim, se ganhasse sempre seria uma maravilha. É assim, né? Só para nós, né? Para quem trabalha no futebol não é assim. Claro, não, e mesmo para o torcedor ele tem que ser consciente, né? De dizer, não, meu time tem condição de ser campeão, né? Então eu acho que a gente tem que esperar e ver toda essa situação, dentro de campo, fora de campo. Eu fiquei 1 ano, o Goldenhai tem 3, o Lugano tem 3 já, né? Eu já tenho quase mais 2 anos da minha saída, então eles podem analisar melhor. Eu não sei o que se passa no São Paulo, né? Eu fiquei 1 ano e saí, falo com o Raí, falo com as pessoas, os amigos, mas falo muito pouco de futebol e torço para que o São Paulo seja campeão esse ano, por tudo que o Raí fez também como jogador, seria bom para ele e para todos, né? Para Lugano, para todos. Agora, 90 é o seguinte, a gente não merecia aquele título, porque o time tinha problemas sérios dentro de campo, fora de campo, né? Problema na CBF, o Ricardo Teixeira estava iniciando como dirigente, então foi muito erros, muito erros. Agora, tudo bem, isso é uma coisa. Agora, a outra coisa, o melhor jogo do Brasil. A gente massacrou. É o único esporte do mundo, Paulo, que você joga bem e perde. Não tem história. O vôlei, você joga bem, você massacra. O basquete, você joga bem, você massacra. O futebol, você joga bem e perde. Né? Você vê que é muito difícil. Todo mundo, essa semana aqui, dava 90% de vitória do Flamengo como campeão carioca. E foi para o empate, pênalti, e o Flamengo perdeu do Fluminense. Sim. Então, amigo... O imponderável, né? O imponderável. Exatamente. Então, o futebol não existe isso. Aquilo, eu digo, foi uma lição para a gente. Talvez se a gente ganhasse aquele jogo contra a Argentina, tá? E não fosse campeão do mundo, poderia tapar muitos erros nossos. Então, como a gente veio embora, para a Copa de 94 foi uma lição. Eu vou te falar um negócio. Quando a gente perde em 89 e 90, foi uma lição para 91. E depois de 91 é campeão paulista, tricampeão, ganha Libertadores. Amigo, as derrotas, a dor ela é maior, ela te ensina muitas coisas, a derrota. Muito mais do que a vitória. Porque a vitória, mesmo errando, o cara bate nas tuas costas, tu vai seguindo. Então o futebol tem essa loucura, tem esses problemas que o torcedor não vê. O torcedor quer ganhar, é normal.
né? Mas acontece. Então, São Paulo precisou perder 2 títulos para que depois de 91 para frente se consagrasse como o maior time do futebol brasileiro e conhecido no mundo inteiro. E o São Paulo é conhecido muito mais no mundo inteiro depois de 91. Porque o São Paulo era conhecido. Hoje, no Brasil, talvez agora com o Flamengo um pouco por causa do Jesus, o time mais conhecido era o São Paulo no mundo. Todo mundo queria levar o São Paulo para os jogos, né? Real Madrid, aqueles torneios de verão. São Paulo ia muitos. Então, por quê? Era o peso que tinha o São Paulo, era o peso de campeão da Libertadores, era o peso do brasileiro. Quando pegava o São Paulo, as pessoas se assustavam. E eu sempre falava, quando eu saí de São Paulo para o Real Madrid, né? Eu falava assim, amigo, falava para a turma do Real Madrid, o cara do São Paulo lá, eu falava, é maravilhoso. São Paulo tem uma estrutura que não deve nada aqui. Eu estou feliz de estar do Real Madrid. Estrutura boa, igual, agora não deve não. Então São Paulo, houve um crescimento nos anos 90, foi espetacular. São Paulo não ganhou Libertadores, São Paulo veio ganhar depois de 90. Ninguém conhecia o São Paulo, estou te falando. Porque às vezes bate. É igual o Corinthians. O Corinthians tem a maior torcida, ninguém. Aí depois que é campeão da Libertadores, é normal. Vai para um título mundial. Quem é que não conhece o Corinthians? A chegada do Ronaldo, então junta tudo isso. Sim. Igual o Flamengo agora. O Flamengo ganha a Libertadores, não ganhou o Mundial, mas ganhou, ficou conhecido no mundo inteiro. Então o São Paulo teve isso 3 vezes. A chance é 3 vezes. Então, meu amigo, tem que respeitar. Tem que respeitar a grandeza do São Paulo. Com certeza. Aí você chega em 94 nos Estados Unidos para a Copa do Mundo e aí já veio toda aquela desconfiança. Eu lembro muito bem, porque em 93 a gente classificou para a Copa a duras penas, né? Inclusive com a chegada do Romário, eu acho que no último jogo contra o Uruguai. E o Brasil vai para 94 com toda a desconfiança do mundo, não jogando aquele futebol vistoso que a gente tinha visto na sequência de 86 e 90, mas com aquele futebol bem mais pragmático do Parreira. E aí você joga o primeiro jogo contra a Rússia e se machuca. O que passou na tua cabeça naquela hora? Falei, pô, o que está acontecendo? Não, gente, faz parte do jogo, você tem que se preparar. Eu já não era mais um garoto, né? Eu sabia que aquela era a minha última Copa, então eu fui como titular. A gente já tinha perdido o Ricardo Gomes uma semana antes. Sim. Né? E estava jogando eu e o Márcio Santos, né? Não, eu e o Márcio Santos. Aí eu machuco, velho, o mundo cai, é claro, no primeiro momento, e eu sabia a lesão que eu tive, né? Quando eu estiquei a perna e senti, eu caí no chão, fiquei ali no chão, né? E no outro dia fiz a ressonância, o doutor falou, Ricardo, mais ou menos umas 3 semanas. De 3 a 4. 3, 4 semanas era o final da Copa. Eu joguei o primeiro jogo, então não tem como chegar. Eu rezava todo dia pra gente ir ganhando. Porque aí, pô, graças a Deus, não era nem pra jogar, pra gente ir levando tudo aquilo, né? E aconteceu, o Brasil foi, ganhando jogos difíceis, né? Até chegar à final. E na final eu fiquei no banco, eu já estava recuperado. E eu vou te falar um negócio que eu mostro lá pros garotos de São Paulo. Eu fazia muitas reuniões com o Toró, esses garotos, o Igor Gomes, esses garotos, né? Anthony, Elinho, eu fazia muitas reuniões com eles lá quando eu estava como gerente, eu sozinho com eles, né? Toda essa base aí eu conversei muito com eles, mostrando a grandeza de São Paulo para eles. E eu mostrava uma coisa, eu vou te falar uma coisa, eu vou te escalar o time de 91 campeão brasileiro, tá? Ali que estava ali. Goleiro Zete, lateral direito Zé Teodoro. Zaga, Ricardo Rocha e Antônio Carlos. Lateral esquerdo, Leonardo. Volante, Ronaldão. O outro volante, se eu não me engano, era o Bernardo, né? Aí você tinha e Raí. Aí você tinha na frente. Miller. Mário Tilico. Macedo, não? Não. Era o Elivelto. Elivelto, tá certo. Mas Elivelto não jogou. Eu acho que o Mário não estava em 99, era Miller, eu acho. Quero me lembrar o atacante, daqui a pouco eu me lembro. Então, sabe quem jogou de ponta esquerda? A produção vai procurar aqui. O Cafu. O Cafu, ele jogou de ponta esquerda naquele jogo, porque o Gil Baiano era um lateral que apoiava muito. O Tele bota Zé Teodoro experiente na lateral e puxa o Cafu para a ponta. Porque o Cafu, ele jogava em várias posições. Então aquilo foi muito legal. Né? Então a gente foi campeão. Né? Então aquilo ali... Aí sabe o que eu falo para os garotos? Eu vou escalar quem foi campeão, tá? Mundial, 3 anos depois. Eu mostrava lá para os garotos. Eu digo, desce aqui comigo. Olha aquele time campeão em 91. Agora campeão mundial em 94.
Eu acho que nem o Santos de Pelé tinha aquilo. Ninguém tinha aquilo. Eu não vi. Olha, aquele time campeão você tinha Zete, Cafu, Ricardo Rocha, que jogou em 91, não jogava mais. Sim. Ricardo Rocha, Leonardo, Ronaldão, Miller e Raí. E Raí. 7 jogadores. 7 jogadores, você eu lembro vê muito bem. o que era o São Paulo, amigo. A máquina que era o São Paulo, né? E ainda tinha no acho... banco o Gilmar Rinaldi, que já era atleta, que já foi, já também tinha sido que foi atleta do São antes. Paulo. Exatamente. São 8. Não, mas eu digo daquele time de 91, Sim, né? exatamente. E aí você tinha, claro, o Gilmar. Então, você vê a grandeza que era o São Paulo, a força que era o São Paulo. Exatamente. E aí o pessoal comenta muito que um fato importante, que normalmente quando isso acontece, uma contusão desse tamanho, é passivo de ser cortado e volta, né? Colocar outro no lugar, ver o regulamento quanto é permitido. Isso não aconteceu com você por pedido do grupo. Eu queria que você contasse isso e junto uma história de uma pré-eleição que você foi tentar fazer, você foi tentar motivar o pessoal, e por conta da sua resenha, você é um cara muito engraçado, contador de piada. Conta isso aí, como foi? Na realidade, o grupo sabia. É o seguinte, a gente sofreu muito na eliminatória. A gente sofreu muito até chegar ao último jogo. E quando você fala assim, Ricardo, o Brasil sofreu muito. Eu vou te falar uma coisa, o Brasil sofreu muito em várias eliminatórias, não foi naquela não. Só com o Tite que deu uma distância maior. Mas nas outras foi sofrendo. Não foi moleza, não. Então, no último jogo, a gente ganha do Uruguai aqui com a apresentação. Essa apresentação da seleção, vamos dizer, que eu joguei, tá? Eu joguei 50 jogos, não sei quantos jogos na seleção brasileira. Eu acho, assim, o cara pergunta, qual a maior apresentação da seleção brasileira que eu joguei foi essa, que eu joguei. O Brasil deu um show no Uruguai. Sim. O primeiro tempo era para terminar, juro a você, 5-0 pro Brasil. Eu lembro. O goleiro uruguaio, o goleiro uruguaio pegou muito. A gente massacrou esses caras. Verdade. Massacrou, ganhamos 2-0, 2 gols de Romário no final e uma festa e classificamos. Agora, é claro, o futebol mundial, né? Ele tem umas coisas engraçadas, né? E eu era um cara assim, quando o grupo me abraçou, eu falei, eu sabia que eu não podia mais jogar. Era muito difícil. Então eu vou tentar ajudar da melhor maneira possível. Então, eu puxava para a eleição, eu brincava, eu falava, eu conversava, eu chamava as pessoas para responsabilidade. Enfim, eu adorava estar ali com o meu grupo, né? E eu sempre digo, até hoje, quem ganhou aquela Copa foi o grupo era espetacular. Até hoje, quando eu nunca tinha visto o jogo da final, que a gente foi campeão. Lá é muito tenso, mas você vai ver depois. Eu vi esse ano, o jogo todo. Depois jogamos muito. Esse tempo todo, você viu esse ano? Esse ano, todo jogo. Alguns jogos todos só esse ano. Eu queria ver. E o comportamento espetacular, a equipe taticamente perfeita, tecnicamente, fisicamente voando, um calor. A Copa mais quente de todas foi a dos Estados Unidos. Então foi tudo muito complicado. Então, como eu tinha tudo isso, jogadores, essa liberdade, a gente fez no jogo da final, né? A gente começou... Aí os caras falam, fera, tudinho. Aí eu comecei a falar da morte do Ayrton Senna, porque a gente tinha perdido o Ayrton Senna em 94. Em 94. Né? E eu falei do povo brasileiro, que a gente estava 24 anos sem ganhar, e os jogadores muito emocionados, né? Ali vamos lá, fera, vamos ser campeão. E aí, eu falando do povo, da família, tudinho, e todo mundo emocionado, eu devia ter parado. Aí eu resolvi lembrar de um grupo de japoneses que morriam pela pátria. Um grupo de japoneses que iam até o final, pegava o seu aviãozinho lá e jogava em cima e se matava pela pátria. Então a gente tinha que fazer igual aquele grupo dos japoneses. E os caras, quem é, fera, quem é? Quando os caras começaram a perguntar quem é, muita gente, aí já embanandou a cabeça, já veio outro nome. Mas eu falei, aquele grupo de japoneses, comecei a enrolar, mas tem hora que tu tem que soltar. Os caras, qual é o grupo de japoneses? Aí eu falei assim, os Kawasaki. Aí aquele silêncio. Aí o nosso senador Romário falou, porra, tu é muito burro, não é Kawasaki não, porra. É os kamikazes. Aí eles meteram a porrada em mim, jogaram água. Tu imagina isso na final? Então, aquilo ali foi para relaxar. Deus falou assim, Ricardo, eu vou guardar uma coisa boa para você. Então, acho que Deus guardou aquilo para mim. Porque realmente foi uma descontração, 24 anos sem ganhar. Outro dia eu vi o Zinho dando a entrevista, ele falou, foi a melhor
melhor palestra, melhor tudo da Copa, foi os Kawasaki. A gente foi lá e os Kawasaki foi campeão mesmo assim. Ricardo, a gente está caminhando para o final da live e eu estou compilando algumas informações aqui que as pessoas gostariam de saber. Claro. Quem que foi o seu melhor companheiro de zaga? É muito difícil. Eu joguei dentro de Antônio Carlos, um garoto ali, joguei com o Ronaldão. Eu joguei com tanta gente, eu joguei com o Moser, Márcio Santos, Mauro Galvão, Ricardo Gomes, Alexandre Torres. Eu acho muito injusto fazer seleções, fazer um jogador. Eu acho muito injusto. Eu estou te falando. Eu tive a sorte de só jogar com craques. Juro. Entendi. Mas o César no Guarani, Gotardo. Eu queria te perguntar sobre duas coisas. O atacante mais difícil de marcar, você pode me falar. O atacante mais difícil, não é que pode, vamos dizer... Ou não tem difícil pro Ricardo Rocha? Não tem difícil pro Xerife? Não, tem. O Romário, eu falo assim, para mim o São Paulo teve um dos maiores atacantes que eu vi jogar na minha vida. Esse jogador se chama Careca. Careca é um gênio, é um craque. O problema é o seguinte, o que eu acho em relação... O Romário dentro da área é impressionante. Eu acho que ele é o mais completo. Eu queria que você falasse do Romário. Era outra pergunta. Eu queria que você falasse sobre ele. É um jogador espetacular, fora de série. Não tem essa. Não tem zagueiro gigante, zagueiro que dá pau, zagueiro rápido. Tudo era muito difícil. Ele era muito inteligente, ele tinha um raciocínio muito rápido. Entendeu? Então, se você falar, o Ronaldo era muito pequeno, então dos atacantes... Então, ali que eu comparo, ali colado ali, na época é os dois. Careca e Romário, dois jogadoraços. Jogador de alto nível, e Romário tinha isso, essa frieza. Eu recordo que quando a gente estava, né, antes do jogo do Uruguai, né, é impressionante, a gente estava conversando no Maracanã, no estádio, e ele falou para mim, amanhã eu vou dar 2 chapéus, vou dar caneta, e vou meter 2 gols. E ele fez tudo isso, ele deu chapéu, caneta e fez 2 gols. Ele é abusado, ele é incrível, ele tem uma qualidade impressionante, a velocidade dele, aquele segundo gol que ele faz contra o Uruguai, tudo bem, ele sai sozinho, aquele drible de corpo, olha, eu vou ser sério, o cara que mora lá no Itaim Bibi não dá não, o cara que mora no Burumbi, que come todo dia, né, que tem café da manhã, não, é só malandro, é só malandro, não, ali tem que ser lá pra dentro mesmo, da pobreza mesmo, eu sempre digo aqui, lá de Olaria como ele é, né, lá de... Não, é o jogador normalzinho, criado com a avó, não dá não. Aquele drible que ele deu, que ele vai para um lado e sai para o outro, aquilo é a qualidade do futebol brasileiro. Ele dá aquela ginga de corpo, o goleiro acha que ele vai para um lado, tenta pegar ele ainda. Não tem, e não dá. Então ele é um jogador espetacular. E depois também de cabeça, né? Porque assim, o Romário ele fez um gol importantíssimo, né, na semifinal contra a Suécia, de cabeça. E nesse jogo contra o Uruguai, ele também faz um gol de cabeça, né? Faz. Ele tem... E outra coisa, tu dá uma olhada que nos 2 gols ele não vem de encontro e acerta. Não, ele praticamente ele sai parado. O gol contra a Suécia, ele não vem de trás. Não vem. Ele tá parado ali por trás, ele vai chegando. A impulsão dele é impressionante. A impulsão dele, do Romário, mesmo parado, ele tinha isso de bom. Eu tô te falando, ele é um gênio. É um cara completo, velocidade, toque de bola por cima, te mandava. E muitas vezes fala, Romário não treinava. Ele treina aquilo que era bom para ele. Terminava o treino, as pessoas, ele pegava, o Ricardo Rocha, vem cá, o Jorginho, Branco, a gente ficava cruzando para ele falava, cruza no primeiro pau. Rapaz, era uma perfeição. E quando tava ele e Bebeto disputando, que a gente ficava agitando, era 60 bolas do gol, 60 gols, pô. Os caras eram impressionantes. O Bebeto é um fenômeno. O Bebeto era um jogadoraço. O Bebeto é um cara que eu respeito muito. Eu não boto o Bebeto como atacante, porque o Bebeto era um segundo atacante. Sim. Aí você diz, segundo atacante, eu tenho 2 que eu joguei espetacular. Ele e o Miller. E tem um terceiro, o João Paulo. O Miller é fora de série. E o João Por Paulo. Falar nisso, talvez a gente vai conseguir uma live com o Miller aí. A gente tá legal. Conversando com ele, a gente vai bater. Dá um abração nele, porque ele é realmente um jogadoraço, um craque. Miller é um craque, velho. Um craque. Então, Miller foi ficando velho e foi ficando melhor. Sim. Se você pegar, ele foi ficando mais velho, sim. Ele ficando uma perfeição, ele ia no fundo, ele cruzava, levantava a cabeça, então é um jogadoraço. E tinha o João Paulo do Guarani também, que espetacular. João Paulo,
Meu Deus, que jogador. Eu falo muito, o sucesso desses atacantes depende muito, né, que a gente fala, o Evaí com o João Paulo é espetacular. Né? O Evaí vai ter jogador também, Evaí é um jogadoraço. Para encerrar, Ricardo, eu queria te perguntar, como você acha, qual a possibilidade da gente ter um grupo como esse de novo na seleção e ser campeão mundial novamente? Bem, é muito difícil, cada grupo... o Felipão conseguiu ser campeão, então, olha, sempre vão lembrar de quem ganha título. Por isso que eu digo, quando você fala, eu falei para você, gente, futebol é uma mentira, que a única verdade é os títulos. Né? Se tivesse pressa, o Tele não teria ganho esse título, tinham mandado ele embora em 90, quando perdeu, e tiveram paciência e ficaram com o Tele. Se falava até que iria ficar até do final de 90, depois iria sair. Então é porque é muita mentira que acontece, e como passou muito tempo, as pessoas não falam essas coisas, né? Agora, eu acho o seguinte, eu acho que vai depender muito do treinador, vai depender de tudo. Eu acho que o treinador é o Tite, eu gosto do Tite, tá? Eu acho que ele teve seus erros, mas teve muito acerto também. E ele não pode errar mais numa Copa do Mundo que ele errou em alguns momentos, né? Vamos dizer, na minha opinião, no jogo contra a Bélgica, eu acho que demorou muito a mudar dentro do raciocínio que a Bélgica fez, colocando o Lukaku de ponta direita, né? De Bruyne como falso centroavante, e o Brasil ali se perdeu. A Copa é muito rápida. As coisas têm que ser muito rápidas. Você tem que pensar muito rápido. Então, entendi. Eu acho que o Tite tem condição para isso. Ele já tem experiência de uma Copa do Mundo. Agora eu vou te falar uma coisa de coração. O Tele foi muito bom. Carlos Alberto Silva com a gente de São Paulo. Mas os jogadores que São Paulo tinha também tinham muita liderança e poder de decidir algumas coisas. Então, eu acho que não é só o Tite. Os jogadores, eles são importantes nessa mudança. Como a gente foi, como Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldo foram em 2002, quando perderam em 98. Eu te falo, a dor da derrota te ensina muita coisa. Nós perdemos em 90 para ganhar em 94. Perdemos em 98 para ganhar em 2002. Perdemos em 66 para ganhar 70. Isso. Então a derrota, ela te ensina mais, né? Então, espero que esse ano o nosso São Paulo seja campeão. Eu acho que São Paulo vai ser campeão paulista. Tô te falando. Se Deus quiser. Tem time para isso. Exatamente. São Paulo hoje tem um time forte. De lutar para igual com todos os clubes. E eu tenho certeza que vai ser campeão e vai dar uma alegria enorme à torcida São Paulina. Eu te digo, se o São Paulo ganhar esse paulista, aí eu te digo, vamos pensar coisa maior. Porque aí vai ficar tranquilo, porque um título é bom, acalma, e o torcedor vai acreditar nesse grupo. E esse grupo é muito bom. Está muito bem trabalhado pelo Diniz. E eu já te falei, Hernani, os jogadores mais Daniel ali, experientes, ele pode ajudar e muito o São Paulo crescer. Então eu acredito no São Paulo, estou te falando, então eu acredito muito. Ricardo, muito obrigado mais uma vez. A gente está encerrando a nossa live e eu quero te agradecer, quero desejar para você toda a sorte na tua carreira. Obrigado. Que você volte para o São Paulo e seja campeão novamente, e espero que tudo dê certo para nós. Ok? Tá bom, um abraço a todos vocês, São Paulo aí da Austrália, e quando eu for aí vou procurar vocês, tá? Vem aqui pra gente tomar uma junto. Tá bom? Vamos lá, valeu, gente. Um abraço. Um abraço, boa noite. Bom dia aí, né? Valeu, tchau, tchau. Pois é, rapaziada, a nossa live com o Ricardo Rocha, um papo muito legal. Queria lembrar vocês que na próxima semana, na próxima live, a gente vai fazer uma live com o Palinha, campeão pelo São Paulo também, tem muita história, e aí eu aguardo todos vocês. Bom, vou aproveitar esse tempinho aqui restante para passar uma mensagem para vocês. Na última semana, Carol, uma influenciadora em São Paulina, da Embaixada do Rio, recebeu alguns ataques e ameaças pelo fato de ser mulher e estar presente no mundo do futebol. Nós aqui da SPFC Austrália, através da nossa diretoria e torcedores, gostaríamos de ressaltar o quanto nós rechaçamos esse tipo de comportamento. A mulher, ela tem o direito e o dever de lutar por aquilo que ela quiser. E a mulher no estádio faz com que a gente aumente a pluralidade e termine de vez com esse ambiente machista nos estádios e na sociedade. Então a gente deixa aqui a nossa solidariedade para Carol e continue, sim, Carol, fazendo o seu trabalho maravilhoso. Final da nossa live, muito obrigado. Mandar um beijo para todos. Agradeço novamente aos meus companheiros diretores, Danilinho, Arlan, Paulo Vitor e Daniel. Hoje tem uma feijoada aqui. A gente contratou um chefe de cozinha para fazer uma feijoada para nós. Quero agradecer aqui. Todo dia tem churrasco, hoje é feijoada. Rapaziada,
Muito obrigado novamente. Me sinto muito honrado de estar aqui representando vocês, ok? Até a próxima live.